Segunda-feira, estamos entrando no ar com mais um programa Estação Hamburgo, sempre muito especial. Hoje, especial de primeira. É bom demais estar aqui sempre com vocês, com uma bancada inteligente, uma bancada bacana de segunda-feira. É ou não é, Pamela? Tudo bem? Boa noite, tu que está dizendo. Tudo bem, Pamela? Não é Mas é uma bancada muito legal. Gosto de estar aqui toda segunda aprendendo com esse pessoal aqui. É bom, né? Muito sempre aprende bom. alguma coisa, né? Aprende muito, não é uma coisa, né? A gente sempre aprende muito. Boa noite aos telespectadores, o pessoal que está nos assistindo também, o pessoal da bancada. Uma alegria poder estar aqui mais uma vez com vocês. Bancada, vai chegar lá. Calma. Tudo bem, Ivan? Boa noite, tudo bem, Fernando? Tu tá encardido hoje, né? Boa noite, nossos telespectadores. Estou encardido, estou sujo. Ele tá encardido. E daqui a pouco vem aí, eu tô sentindo Isso é coisa da infância, né? Está encardido. Encardido ficava os tênis da gente, né? Os guides, Os guides, as pantalonas. Ixi, Maria. Boa noite, Carlos Fink. Boa noite a todos os companheiros da bancada, nosso telespectador. Sempre é um prazer estarmos aqui na segunda-feira e também, às vezes, em outros dias, né? Em outros dias também estamos aqui, pastor. Aqui é coisa... Mas segunda é sempre o rescaldo, né? Segunda-feira é a bancada, assim, a bancada que tá, a bancada de primeiro lugar aqui de todas as bancadas. A melhor bancada de segunda-feira é essa, né? Essa aí, a melhor bancada de segunda é essa. Eu não me arrisquei dizer a melhor bancada, mas disse a primeira bancada. Por que a primeira bancada? Porque é segunda-feira. Sim, claro, a primeira bancada da semana. Tem alguns que dizem, não, vocês não conhecem, é que eles não olham de todos os programas. Eu já olhei todos os programas e não tenho dúvida nenhuma que a melhor bancada é a de segunda-feira. A bancada de segunda-feira, ela discute todos os problemas da cidade. A bancada de segunda-feira não é chapa branca. A bancada de segunda-feira, ela não é carimbada também contra o governo, ela tem contra e tem a favor, né? E assim nós discutimos aqui problemas locais, problemas estaduais, problemas nacionais, problemas internacionais, né? Nós aqui não tem nenhum tipo de restrição a nenhum tipo de problema a ser discutido. E hoje estamos trazendo aqui um grande tema, né? Essa é a prova da bancada de segunda-feira, que o Fernando Rodebusch, junto com o Rodrigão e a direção da TV Vale, convidaram o pastor que vai ser apresentado agora pelo Fernando, para que nós possamos discutir um assunto de extrema importância. Muito bem. Antes de apresentar o pastor Heitor Moirer, eu quero dizer para vocês o seguinte: esse homem me conheceu com cabelo. Então, imagina disso. Quem tu ele? Cabelo e algumas outras coisinhas. Imagina só, então. Lei da compensação. A lei da compensação. Pastor Heitor Moirer, é um privilégio ter esta pessoa aqui junto conosco hoje, que a gente já se conhece há algum tempo, né? E um trabalho fantástico que tem feito com a comunidade de Lomba Grande. Aliás, vamos saber como é que está a comunidade de Lomba Grande. Vai se distanciar uma hora dessas de Novo Hamburgo? Não? Como é que é? Não, tu não acha bom isso? A primeira pergunta já é para já para parar. Ver a qualidade do programa. Não. Olha, eu quero primeiro agradecer a bancada, dizer que me sinto muito à vontade de estar com vocês aqui. E também ao nosso telespectador, pessoal que nos acompanha pela web. E eu fiz o seguinte, já que faz tempo que eu não apareço no Canal 14, eu aproveitei, foi para o WhatsApp, foi para o Messenger, foi para o Face, diz, me vejam, eu estarei lá com o Fernando e a equipe dele. Mas é um prazer. Bom estar com vocês. E quanto à nossa história e à longevidade da nossa amizade, essa aí lá se vão, né? Alguns anos, né? 45 anos, por aí, mais ou menos. Nossa Senhora. Era bem gurizinho, né? Com a juventude
evangélica do centro, Sim. né? E na época eu... 60... Já foi de... Já há 15 anos. Então deixa só Depois talvez... ele desviou e acabou, né? Aí virou Agora ele quer se recuperar agora, convido o pastor para vir aqui na TV, né? Se redimir, pastor. Mas com o Fernando Rodenbusch nós temos uma história muito bonita, que não havia grupo de jovens na Católica, no caso na Matriz aqui, né, na São Luís, e nós tínhamos um grande grupo de jovens que se reunia às quartas e aos sábados, e muitos católicos vinham, participavam conosco, e de lá surgiu a JUCA, a Juventude Católica também. Como um braço. A gente ia, se reunia com o pessoal e foi muito bonito, quer dizer, temos uma história bacana desde os anos 1960, por aí. Isso é ensinamento de Lutero, né? Certo, tá certo. Não Pastor somos os donos da Moira, verdade. Sim. Qual é a diferença da Páscoa? A Páscoa tem alguma diferença da Páscoa católica e a evangélica, luterana, não? A diferença está nas formas que são mantidas por cada igreja para a celebração. Em si, a igreja cristã se identifica com a celebração da Páscoa pelo próprio da Páscoa, anunciar a ressurreição e a vida. E a Igreja Católica mantém algumas tradições que as igrejas evangélicas não mantêm mais. As igrejas evangélicas históricas, como no caso da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, de onde sou pastor, nós mantemos na maioria das comunidades, por exemplo, ainda o crucifixo. Mas as igrejas mais novas, elas não admitem, digamos assim, por uma questão de princípio, de que Cristo esteja na cruz, por causa da ressurreição. Então, em grande parte das igrejas, a gente vai ver a cruz vazia, porque a ideia é, por que é que nós vamos deixar o crucifixo, se de fato a cruz já está vazia? Mas isso é mais uma questão de formalidade. A diferença hoje está mais nas celebrações. Algumas das igrejas históricas estão recuperando algumas coisas, por exemplo, o chamado Tríduo Pascal, que começa com cerimônia do lava-pés na quinta-feira, a celebração do meio-dia às 3, que era a hora da escuridão antes da morte de Jesus. Depois, cedo de manhã no domingo, algumas igrejas celebram a ressurreição mesmo, com uma celebração específica, 6 horas da manhã e tal. Mas eu diria, as diferenças são mais nas formas utilizadas do que no conteúdo. Se você vai pegar o conteúdo do que a Igreja Católica e as demais igrejas evangélicas lembram do domingo da Páscoa, não há, de fato, diferença. A diferença está na forma como se celebra. A forma como celebrar. É. E o coelho da Páscoa entrou nessa história de gandaia, assim? Olha, essa história do coelho não tem nada a ver nem com os católicos, nem com os evangélicos. O coelho é o mesmo, né? É. Como eu imaginava que o coelho e o ovo não iam deixar de aparecer na bancada, na pergunta de alguém, não sei se todos sabem, mas a questão do ovo sendo presenteado é uma tradição milenar. É ucraniano. Presentear ovos de galinha, né? Era uma tradição de antes do tempo de Jesus e que marcava a passagem do inverno para a primavera na Europa, 21 de março. Aí as pessoas se presenteavam como um sinal de vida, de que tinham finalmente saído do frio, da neve, da natureza praticamente morta. A gente sabe que ela não está, ela fica viva lá embaixo, mas era uma forma de presentear. Depois, acabou sendo incorporado pelo cristianismo também a história do presentear, porque ovo é sinal de vida, a vida se renova. Mas foi tradição, não temos nada na Bíblia, não temos nada sobre isso no relato dos evangelhos, mas acabou sendo uma tradição que veio do paganismo também para dentro do cristianismo, sempre como uma forma de presentear. A história do ovo de chocolate, ela é muito nova. Pastor, com isso dá para dizer que a Páscoa consegue ser laica? Ela trouxe o que? Não, eu até diria, não, mas ela é laica hoje no sentido de que
o povo incorporou isso para dentro da sua maneira de viver, como no meu tempo. Também fazia ninho no sábado à noite, escondia, domingo de manhã ia procurar, como ainda se faz e muita gente faz hoje. Mas, de fato, essa questão de presentear com ovos, antes do chocolate, era algo que foi incorporado depois pelos reis na Europa, inclusive alguns usando este simbolismo para fazer média. Houve reis que mandaram esculpir diretamente ovos em formato de ovo de galinha de ouro para as visitas especiais que vinham para os seus países. E esse é um lado que acabou sendo incorporado, digamos assim, na cultura, na tradição da Páscoa, mas não tem nada, de fato, de relato bíblico, de comprovação. É um aspecto cultural incorporado à verdadeira história do cristianismo, que é a sexta-feira que nos lembra a morte e o domingo que nos lembra a ressurreição. E sabe que lá em casa, pastor, lá em casa, nós somos de família católica e a minha mãe tem 84 anos, e eu agora puxando pela memória, tentando lembrar aí ainda os tempos bem de pequeno, continua a tradição ainda dela pintar os ovos de galinha, sim. Pinta aquilo, ela bota todo mundo a correr para arrumar tinta para pintar, porque isso não é mais uma coisa muito simples de arrumar, né? Sim. Então, se busca, tem uma irmã que busca isso, consegue no mercado público, meu irmão já trouxe até dos Estados Unidos. Para tingir. Uma tinta especial lá para tingir ovos. E ela faz isso com todo carinho, com 84 anos, para distribuir entre os filhos, os netos, e continuar essa tradição de distribuição de ovos pintados na Páscoa de todos os anos. Fernando, quando você pergunta... não se compra lá em casa não se compra chocolate. Fernando, quando você perguntou sobre a questão da Lomba Grande, a Lomba Grande tem incorporado na sua tradição mais recente, há 14 anos, o que nós chamamos de ceia pascal. No horário do culto no domingo de manhã, a gente, no corredor, faz uma mesa bastante extensa, em frente ao altar, e o pessoal traz de casa bolo, cuca, chocolate e o lado tradicional. E ontem foi muito bonito, porque algumas pessoas fizeram realmente artesanal, como eu lembro dos meus tempos de guri, então lá se vão 60 anos, estou com 66 agora, do ovinho pintado, arrumado na cestinha, direitinho, em cima da mesa, para mostrar e deixar com que as gerações mais novas, ao mesmo tempo que a gente não quer que eles não esqueçam o próprio da Semana Santa, da Páscoa, e aí a minha parte como pastor é extremamente importante. Ontem coloquei isso ainda, às vezes nós esquecemos o básico, né? Se fala sobre Sexta-feira Santa, Semana Santa, se viaja no feriadão, se compra presentes, entrou depois pelos franceses a história do chocolate nessa questão toda, mas se esquece às vezes o básico. É tipo fazer uma mala para sair de viagem e daí você nem preocupa com o básico, né? E quando chega lá e abre, cadê a minha meia? Cadê a cuequinha? Cadê aquela camisa que eu ia pôr à noite para jantar? Né? O básico ficou fora. E hoje, muitas das nossas celebrações, elas têm tudo, mas não tem o básico. Você faz Páscoa e não tem Jesus. Você faz Sexta-feira Santa e não tem Cristo na cruz. Então, essa semana ainda me entrou uma mensagem muito interessante que diz que nós somos, isso eu acho que culpa nossa mesmo, das gerações cristãs, desde Cristo, talvez a mais desleixada, menos impactante, é a nossa geração. E dá para se atribuir isso ao comércio? Em parte, sim. Globalização? Globalização, comércio, eu creio que a maneira as pessoas não querem romper com a fé também. Às vezes não acreditam mais em nada, não vão mais em nada, mas tu dizer que tu não é de igreja nenhuma, que tu não vai para lugar nenhum, em alguns casos, eu vou usar uma expressão bem popular, não pega bem. Se eu disser que eu sou um ateu, que eu não acredito em nada, o pessoal vai olhar, mas como? Em Novo Hamburgo, uma cidade cristã, diocese, tanta igreja evangélica, né? No meio dos alemães, né? Essa tradição toda. Então, para não dizer que a gente não é, a gente continua sendo. Afinal de contas, eu não vou ver o meu enterro, mas será chato se não tiver ninguém do lado. Não é assim que às vezes as pessoas pensam. Elas tiram o básico.
né? É como fazer uma festa e o aniversariante não está. Então o povo faz, dá presente, compra ovos e tudo, e não esquece, não lembra do básico. Uma e o pergunta, básico Sabe que eu sou muito Fala, muito contra essas comemorações de Páscoa e principalmente Natal. Né? No Natal eu o não comércio gosto. é mais forte ainda. Eu não gosto do Natal. Eu acho que se fugiu totalmente do que deveria ser o Natal. Né? Talvez seria assim, um momento de muito importante, de muita reflexão, isso, porque está se terminando o ano. Né? Poderíamos se fazer uma grande reflexão daquilo que aconteceu durante o ano, prospectar para o próximo ano, e o que nós nos preocupamos? Apenas com o presente. Apenas com comprar o presente. Então nós incorporamos essa ideia de, não sei de quem é que inventou esse Papai Noel vermelho, se é a Coca-Cola, se é os americanos, quem é que inventou isso? Dizem, né? Que foram os finlandeses, né? A casa dele é lá. Que nos empurram essa grande economia, esse grande gasto, e tudo aquilo que o senhor falou, pastor. Tudo aquilo que o senhor falou. Nós estamos chegando no Natal com a mala vazia, porque nós não temos dentro da mala aquilo que é o essencial. Nós não temos dentro da nossa proposta aquilo que deveria ser discutido no Natal, que é a verdadeira razão da existência da data do Natal. E a Páscoa é a mesma coisa. Não é com tanta intensidade, mas não foge muito. Eu acho que não há tanta intensidade na maneira como tu colocaste também antes. Será que é o comércio? Será que é a globalização, tudo isso? Na Páscoa, vamos dizer assim, a coisa é única porque e existe Semana Santa e quem crê, por ser cristão, vai e participa da igreja e celebra, né? A mesma coisa com relação ao domingo de Páscoa. E na questão de presentes não tem muita opção. É o ovinho pintado lá pela vovó, para lembrar a tradição, a bolachinha com o cremezinho branco e o amendoim, o amendoim dentro do ovo, o ovinho pintado. Mas aqui tem gente muito jovem, pastor. A Pâmela não lembra não sabe disso, não sabe disso. Não ainda. são dessa época. Não são. O Ivan, eu acho que também não. Desculpa, mas eu faço a bolacha de Eu Natal. acho. Nós estamos falando da Páscoa. A de Páscoa é um pouquinho diferente. Tu é muito jovenzinha ainda, viu, Pâmela? A minha mãe faço bolacha de Natal e ainda entrego para os alunos as bolachinhas. Olha só, a minha mãe que está assistindo o programa, e meu pai tem 84 anos, chegava na sexta-feira, nós não podíamos nem falar alto. Não podia escutar rádio. Não podia jogar bola. Não podia jogar bola. Não podia fazer nada. Fazia um jejum até era tudo quieto. Era tudo quieto. Né? Então, mas comer carne vermelha nem pensar. Falar em jejum. Era o dia. Se perdeu o jejum. E a questão do jejum era praticamente todo o período da Quaresma. Né? Começando a Quaresma até o domingo da Páscoa, o jejum, principalmente na Igreja Católica, ele era praticado dias, então. De maneira... Não, os 40 dias da Quaresma, de não comer carne de sangue. Realmente, essa era a tradição. Obviamente que a Sexta-feira Santa era o dia maior e continua sendo ainda. Né? Mas o aspecto do jejuar e ficar, de fato, sem comer a carne de sangue era, de um certo modo, para lembrar que Jesus, por 40 dias, não comeu nada antes de começar o seu ministério. Quer dizer, essa é a origem, né? Falando nisso, que o senhor comenta de que, vamos dizer assim, se perdeu, talvez pelo comércio, como ela falou, pela globalização, se perdeu muitas questões nesse sentido, e fazendo um link agora aqui, a Sexta-feira Santa ela é lembrada somente mais dos próprios cristãos como um feriado. Infelizmente, a tradição está se perdendo de certa maneira, que Natal é comércio, Páscoa é comércio e também a questão da Sexta-feira Santa ser um feriado. E aí eu faço uma pergunta para o senhor, porque nós temos que ir para o intervalo, e para o senhor responder depois, então, quando a gente voltar do intervalo. Senhor, pastor, pessoa,
acredita num plano superior, num plano paralelo, numa situação nesse sentido? Boa pergunta. Mas eu queria fazer uma outra colocação antes. Antes do intervalo. Vai ter um intervalo, né? Tá. É porque eu já recebi aqui um dos nossos principais uma pessoa que nos dá audiência. Que está sempre, um telespectador que nos dá a audiência privilegiada aqui. Não, o Geraldo do Tribuna. O Geraldo, e ele diz, mas que Geraldo. programa que não tem pimenta? Eu queria fazer uma pergunta, pastor. Geraldo, eu queria abraço ao fazer uma Canizo, que pergunta. tá na- Eu o queria Canizo também fazer tá uma nos pergunta. É que o ovo era de chocolate Não, com pimenta. não, também, mas é como eu sou um plantador de pimentas, Tá bom. né? Eu planto pimenta e distribuo bom. entre os amigos, né? Pimenta, não é Todos de os venda, sentidos, né? é doação. Trouxe a minha pimenta. Você pode buscar. Eu gostaria de perguntar como a igreja e o Senha em Novo Hamburgo vê essa possibilidade do carnaval depois da Páscoa. Intervalo e a gente já volta em seguidinha com mais pinga-fogo de hoje. Vai esquentar, vai apimentar o programa, não saia daí.